Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componente de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 10, objeto de conhecimento, operações com frações. E o detalhamento, adição, subtração. Beleza? Então, pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então, vamos falar de operação com fração. Tem gente que acha que isso é um grande terror na matemática, mas a gente não precisa ter medo, né? Então, para introduzir a nossa aula, vamos ver esse VT. Theo e Cecília estavam com muita fome depois de um dia cheio de atividades. Resolveram ir até a pizzaria do bairro, famosa por suas pizzas tamanho família. Assim que a pizza chegou, fumegante e cheirosa, eles perceberam que estava dividida em 10 pedaços perfeitos. Uau, isso é muita pizza, disse Cecília, esfregando as mãos de animação. Verdade, mas aposto que conseguimos dar conta de boa parte dela, respondeu Theo rindo. Os dois começaram a comer com gosto. Após alguns pedaços, Theo se recostou na cadeira, satisfeito. Eu comi 4 pedaços, isso é 4/10 da pizza. Ele disse orgulhoso de sua capacidade. Cecília deu mais uma mordida no último pedaço dela e sorriu. Eu comi 3 pedaços, ou seja, 3/10 da pizza. Depois de terminarem, olharam para a caixa e viram que ainda sobravam 3 pedaços. Theo e Cecília fizeram as contas para descobrir quanto haviam comido juntos. Ok, comemos frações da mesma pizza. Então, para somar, mantemos o denominador igual a 10 e somamos os numeradores. 4 mais 3, explicou Cecília. Isso dá 7/10 da pizza, ou seja, juntos comemos 7 pedaços e deixamos 3 para a Bia. Muito bem, então vamos pensar o seguinte. Temos aqui uma pizza, acompanhe comigo na tela. Temos comigo aqui uma pizza, certo? Essa pizza, o Theo comeu 4 pedaços. E a Cecília comeu exatamente 3 pedaços. Então, para somar, para saber o total, eu teria que imaginar o seguinte, o Theo, ele comeu 4 pedaços de 10. Essa é a fração referente ao quanto o Theo comeu. E a Cecília, né, comeu 3 pedaços de 10. Então, ao todo, como é que eu sei qual foi a fração que os dois comeram? Bastaria eu contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, ao todo eles vão comer 7 de 10 pedaços. Beleza? Então, essa é a nossa primeira ideia de adição de frações. Observe que os dois denominadores, nesse caso, são iguais. Então, a primeira observação que eu devo ter é a seguinte. Se eu quero somar fração, adicionar ou subtrair fração, serve para os dois casos. O que é que eu vou fazer? Na adição de fração e na subtração, eu vou ter 2 momentos, já vou adiantando para vocês. O primeiro é quando os denominadores são iguais, tá? E depois eu vou ter uma regra para quando os denominadores são diferentes. Então, essa regra aqui serve para tanto para adição quanto para subtração. Então, em uma adição ou subtração de frações cujos os denominadores são iguais, adicionamos ou subtraímos os valores dos numeradores e mantemos o denominador. A regra é essa. Então, toda vez, para todo sempre, amém, que os denominadores são iguais,
eu preciso seguir essa regra. Se os denominadores são iguais, o que eu devo fazer? Eu vou repetir o denominador e somar os numeradores. Então, fiz aqui uma artezinha bem bonitinha para você acompanhar. Acompanhe comigo. Então, ó, eu tenho aqui duas frações. A sobre B mais C sobre B. Toda vez que eu usar letra, significa que serve para qualquer número. Então, qualquer número que esteja representado dessa forma, eu vou poder executar dessa maneira. Observe que os denominadores estão representados pela mesma letra, ou seja, é o mesmo valor. Então, o que eu devo fazer, professor? Você vai repetir o denominador e somar os numeradores. Então, vai ficar A mais C em cima, dividido por B. Então, o denominador eu vou repetir e vou fazer a operação de adição com os numeradores. Lembrando que o numerador é o número que vem em cima e o denominador é o número que vem embaixo. Ok? Então, na subtração, a regra também vai ser a mesma. Eu tenho duas frações com o mesmo denominador, ou seja, nesse caso o denominador está representado pela letra B. Então, o que é que eu vou fazer, professor? Você repete o denominador e depois eu faço a diferença de A com C, ok? Então, sempre vai ser essa regrinha. Toda vez que eu tenho que fazer soma ou subtração de frações, a primeira coisa que eu devo fazer é olhar para o denominador, verificar se eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou repetir. Se forem diferentes, já a gente vai ver a regra, tá bom? Então, acompanhe comigo na tela alguns exemplos. Então, muito bem, ó. Na alternativa A, eu tenho soma de denominadores iguais, ó. Eu tenho 3 sétimos e eu tenho 2 sétimos. Beleza? E aí, professor, o que é que eu faço? A regra está aqui do nosso lado, ó. Toda vez que eu tenho soma com denominadores iguais, o que é que eu faço? Eu vou repetir o denominador. Então, vai ficar igual. Vou repetir o denominador, 7. Ok? E agora, eu vou fazer a operação com os numeradores. Nesse caso, a operação é de adição, então vai ficar 3 mais 2. Ok. Quanto que é 3 mais 2? 5. Então, a fração representada agora vai ser de quanto? 5 sétimos. Beleza? Então, a fração que representa essa soma é quanto? 5 sétimos. Toda vez que os denominadores são iguais, eu posso fazer dessa forma. Aqui, ó, eu tenho uma soma de 3 frações. 9, 9, 9. Ou seja, os denominadores são iguais. Aí você me pergunta, professor, mas o senhor ensinou aqui com 2. Mas se os denominadores são iguais, eu posso ter infinitas que eu vou fazer a mesma regra. Tá bom? Então, qual vai ser a regra? Eu vou primeiro repetir o denominador, 9. E aí, eu vou fazer a operação com os numeradores. 3 mais 2 mais 4. Vamos lá, quanto é que vai dar essa soma? 3 mais 2, 5, mais 4, 9. 9 dividido por 9, nós temos aqui uma fração aparente. Lembra do conceito de fração aparente? São aquelas frações cujo ela representa um número inteiro. Então, nesse caso aqui, ó, ela está representando um número inteiro, que nesse caso é o número 1. Então, a soma dessas frações, ela vai me resultar em um inteiro. Ó. Tranquilo? Tranquilo, professor? Muito fácil. Parabéns, é isso mesmo. Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. Somar fração, ela é fácil. A primeira coisa que eu tenho que olhar é o denominador. São iguais ou diferentes? São iguais. Beleza. Então, se é igual, eu vou usar a regrinha de quando os denominadores são iguais. E o que é que eu faço quando os denominadores são iguais? Eu vou repetir o denominador e vou somar os valores em cima. Ok? Vamos a mais um exemplo. Letra C. Aqui, ó, novamente eu tenho uma soma de frações com denominadores iguais. Então, se os denominadores são iguais, o que é que eu devo fazer?
eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir o denominador e vou adicionar, né, os numeradores. Então, vai ficar 4 mais 2. Então, 4 mais 2 é quanto? 6 quintos. E aqui, ó, eu tenho o exemplo de uma fração imprópria. Quando que uma fração é imprópria? Quando o numerador é maior do que o denominador, ok? Então, se o número de cima for maior do que o número de baixo, essa fração, ela seria uma fração imprópria que eu posso representar pelo número misto. Não vamos trabalhar isso no momento. É só para ir recordando aquelas definições, né? Que é sempre importante eu ter elas na carta da manga. Porque somar frações, subtrair frações, eu tenho que sempre ter essa ideia, porque dependendo do momento eu tenho que deixar a fração de forma irredutível. Vamos lá, temos aqui, ó, 11 sextos menos 5 sextos, um exemplo de subtração. E aí eu vou pensar o seguinte, os denominadores são iguais ou diferentes? Os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, o que é que eu faço? Eu vou repetir. Muito bem. 6. E agora, eu vou somar, no caso, vou subtrair, né, 11 menos 5. Então, 11 menos 5, 6. 6 dividido por 6, aqui também eu vou ter uma fração aparente, que é a fração que representa o número 1. O número 1 ele pode ser representado de diferentes formas quando eu uso a fração, né? Sempre dividir o numerador e o denominador, sempre ter o numerador e o denominador iguais. Então, aqui é a regra, não preciso me preocupar muito. Olhou para o denominador, viu que é igual? Repete. Depois, faz a operação com os numeradores. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos ter agora toda a atenção quando os denominadores são diferentes. Quando os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer o seguinte. Quando os denominadores são diferentes, a gente vai fazer a subtração ou a adição, precisamos inicialmente substituir por uma fração equivalente com o mesmo denominador. Em seguida, adicionarmos ou subtrairmos, né, essas frações equivalentes. Isso aqui era uma regra do tempo que quando se usa o MMC. Só que hoje a gente já quase não usa muito essa ideia do MMC, a gente usa uma outra regrinha que é um pouco mais interessante, certo? Como que a gente vai fazer essa regra, professor? Por que não fazer o MMC? Porque fazer o MMC pode ser que gere alguma dúvida, você faz muita operação e pode errar. A regra agora vai ser o seguinte, toda vez que eu tenho denominadores diferentes, eu vou fazer 3 multiplicações. Eu preciso que vocês olhem no fundo dos meus olhos e tenham toda a atenção do mundo agora para a gente entender essa regra. Bora lá? Então, quando os denominadores são diferentes, o que vai acontecer? Eu vou primeiro observar, olhei os denominadores são diferentes, eu vou multiplicar os denominadores. Vou multiplicar o denominador de uma com o denominador da outra. Beleza. Depois eu vou multiplicar fazendo um x. Então, o numerador da primeira vai ser multiplicado com o denominador da segunda, mais, que é a operação, se for menos, menos, se for subtração. Vou multiplicar o numerador da segunda com o denominador da primeira. Então, essa vai ser a regra. Então, novamente, os denominadores são diferentes. Qual é a primeira coisa que eu faço? Eu vou multiplicar os denominadores. Multipliquei os denominadores, depois eu vou fazer o denominador da primeira vezes, o numerador da primeira vezes o denominador da segunda, mais o numerador da segunda vezes o denominador da primeira. Essa quando a regra é adição. Quando a regra é subtração, é bem parecida, só que eu vou trocar o sinal de mais pelo sinal de menos. O que vai acontecer? Multiplico os denominadores, depois
pega o numerador da primeira, multiplica pelo denominador da segunda, menos, pega o numerador da segunda e multiplica pelo denominador da primeira. Professor, o senhor falou muito primeiro e segundo, esse negócio está me dando muita dor de cabeça, tem um monte de letra. Então vamos com números que vocês vão ver que vai ser mais fácil. Então aqui, ó, eu tenho a fração 2/3 mais a fração 3/2. Como é que eu faço? A primeira coisa que eu vou olhar é se os denominadores são iguais. São iguais ou diferentes? São diferentes. Muito bem. Então, se são diferentes, eu tenho que olhar para a regrinha de denominadores diferentes, que é essa daqui, ó. Estou trabalhando com adição. Então, essa aqui vai ser a regrinha. E o que que diz a regrinha? Primeiro, eu vou multiplicar os denominadores, ó. O B vezes o D. Então, vai ficar 3 vezes 2. Depois, eu vou multiplicar o numerador da primeira vezes o denominador da segunda. Qual é a operação? A operação é a operação de mais. Mais vai ser quem agora? O denominador, o numerador da segunda vezes o denominador da primeira. Então, vamos fazer essas continhas agora. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E aqui embaixo vai ficar 2 vezes 3, 6. E agora eu faço essa soma. 4 mais 9. 4 mais 9, 13. Então, vai ficar 13/6. Beleza? Tranquilo? Fácil. Só lembrar que eu vou ter que fazer as multiplicações. Com calma, sem se desesperar. Vai dar certo, professor? Sempre vai dar certo. Sempre vai dar certo. Tenho que tomar cuidado e fazendo o passo a passo. Se fizer o passo a passo, não tem erro. Vamos comigo na letra B? Então, vem comigo. Na letra B nós temos aqui, ó. Os denominadores são iguais ou diferentes? São iguais, então vou multiplicar. 10 vezes 5, 60. Ou 50 aí, professor? 50. Depois eu vou multiplicar fazendo um x, ó. 2 vezes 10 mais 5 vezes 6. 5 vezes 6. Então, agora eu vou ter, ó, 2 vezes 10, 20, mais 5 vezes 3, 6, 30. E 20 mais 30 é 50. Então, eu vou ter 50 dividido por 50, que isso aqui é o nosso famosíssimo número 1. Professor, o senhor sempre dá 1. Foi coincidência, fui colocando os valores lá e aí foi sempre batendo 1. Mas aí eu posso terminar numa fração também, tá bom? Então, ó, a regra de fazer soma com denominadores diferentes é sempre essa. Eu não preciso me precipitar. Fazendo passo a passo vai dar sempre certo. Vamos a mais exemplos. Aqui agora a gente tem um exemplo de subtração. Beleza? Então, primeira regra é olhar se os denominadores são iguais ou diferentes. São iguais? Não, são diferentes. Então, a regra da subtração está aqui, ó. É igual à regra da adição. Não preciso me desesperar. Primeiro, o que é que eu faço? Multiplica os denominadores. Então, vai ficar 2 vezes 5. Depois, irei multiplicar fazendo cruzado, ó, multiplicando cruzado. Vai ficar 3 vezes 5. A operação é subtração, menos. Depois vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2. Então, ó, no denominador vai ficar quanto? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, aqui, ó, no numerador agora, 15, menos
2 vezes 2, 4. 15 menos 4, 11. Então, vai ficar 11 sobre 10. Então, essa daqui é a fração da diferença de 3 meios menos 2 quintos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, vamos entender agora essas operações utilizando soma. Diz o seguinte: para obter certa tonalidade de tintas, são misturadas tintas nas cores azul, vermelha e verde. Sabe-se que 2 quintos da mistura são de tinta azul. Beleza. E que 1/3 da mistura é de tinta vermelha. Tudo bem. Que fração corresponde à tinta verde utilizada na mistura? É a letra A. E aí ele fala: para obter 30 litros de tinta da tonalidade esperada, quantos litros de tintas de cada cor são necessários? Beleza? Então, nós temos letra A e letra B. Então, vamos pensar primeiro na letra A. Gente, ó, nós sabemos, segundo o problema, que vão ser 3 cores de tinta: a azul, a vermelha, vou até botar nas cores. Então, vamos ter a azul, a tinta vermelha e a tinta verde. Ok. O que nós sabemos? Nós sabemos que a azul, ela corresponde, segundo o enunciado, a 2 quintos. Então, 2 quintos. E segundo o enunciado, a vermelha corresponde a 1/3. Muito bem. 1/3. E aí, na letra A, ele quer saber quanto corresponde à tinta verde. Vamos pensar comigo com calma. Ó. O que acontece? Eu vou ter que somar primeiro para entender quanto de tinta já tem lá. Imagina que eu esteja fazendo 1 litro, tá bom? A ideia é para fazer 1 litro. O que vai acontecer? Eu vou ter que somar 2 quintos mais 1/3. E para completar o litro, eu ia precisar da tinta verde, certo? Então, vamos pensar aqui, ó. Essa soma, os denominadores são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, o que vai acontecer? Eu vou primeiro multiplicar aqui, ó. 5 vezes 3, né? Vou usar o xzinho aqui. Depois, eu vou multiplicar fazendo um x. Então, 2 vezes 3 mais 1 vezes 5. Ok. Quanto que vai dar aqui, ó? Embaixo vai ficar 15. Aqui em cima vai ficar quanto, ó? 2 mais 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 5, 15. Então, aqui o resultado vai ser 11 quinzeavos. Então, aqui é o resultado dessa mistura. Então, essa mistura da cor azul com a cor vermelha corresponde a 11 quinzeavos. E o que é que falta? Falta completar aqui, para completar uma unidade, porque essa soma toda aqui, ó, vai ter que ser igual a 1 litro, beleza? Essa soma toda vai ser igual a 1 litro. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Pegar o número 1 menos a fração que já tem. Tudo bem? Posso fazer isso, que vai ficar exatamente assim, ó. Quando o número não tem denominador, significa que ele é 1. Muito bem, professor. E agora, o que acontece?
Os denominadores são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, a regra é a mesma. Vou multiplicar aqui, ó, 1 vezes 15, 15. Depois, vou multiplicar fazendo o x. 1 vezes 15, 15. Menos 1 vezes 11, 11. E aí, ó, 15 menos 11 é 4. Então, a fração da cor verde é exatamente quanto? É exatamente a fração da cor verde, 4/15. Beleza? Então, a fração da cor verde é 4/15. Muito bem. E agora, a letra B, isso aqui é para 1 litro de tinta. Ok. A letra B pergunta quanto de tinta é necessário para fazer 30 litros. Beleza? Então, para fazer 30 litros, eu vou ter que pegar esses valores aqui, ó, de tal forma que seja equivalente a 30. Então, aqui, ó, na letra a cor azul é 2... Opa, deixa eu só trocar a cor aqui. A cor azul, a fração correspondente é 2/5. Gente, para ficar 30, 30, eu teria que, para ficar 30, aqui eu teria que multiplicar por quanto aqui embaixo? Por 6, né? Então, se eu multiplicar aqui embaixo por 6 e em cima por 6, eu vou achar uma fração equivalente, que vai ser quanto? 30, 2 vezes 3, 6... Ah, não, mas espera aí, ele não quer saber isso, ele quer saber quantos litros é de cada tinta, né? Então, nesse caso aqui, 12. Então, para a tinta A, para a tinta azul, para a cor azul, vai ser necessário, para a cor azul, vai ser necessário 6 litros. Beleza? Para a cor azul vai ser necessário 6 litros. No mesmo raciocínio, eu posso achar uma fração equivalente para a cor vermelha. Qual a fração equivalente para a cor vermelha, professor? De novo, a cor vermelha, ela precisa exatamente de quem? De 1/3, certo? Para aqui embaixo ficar 30, eu devo multiplicar por quanto? Eu devo multiplicar por 10. Então, se eu vou multiplicar por 10 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 10 em cima, certo? E aí, eu vou achar uma fração equivalente. Então, vai ficar 10/30. Ou seja, para a cor vermelha, eu vou precisar de 10 litros. Tudo bem? Gente, só dar uma corrigida aqui. Na cor azul, perdão, cometi um equívoco aqui. Não é 6, tá? A cor azul, ela vai ser igual a 12. Por que 12, professor? Porque é o número que está aqui em cima, ó, 12. Aqui está proporcional a 30 litros. Beleza? E para a cor verde, ele corresponde aqui, ó, vou até aproveitar essa informação aqui, a verde corresponde a 4/15. Ou seja, por quanto que eu vou ter que multiplicar para dar 30 aqui embaixo no denominador? Vou ter que multiplicar por 2, ó. Então, se eu vou multiplicar por 2, em cima também vou multiplicar por 2. Vai ficar 8/30, certo? Então, a cor verde vai ser necessário, 8 litros. Se eu somar, ó, 8 mais 10 mais 12 vai ser igual a 30. Então, essa daí seria a forma correta de se achar, né, quanto vai ser necessário para cada cor de tinta numa mistura de 30 litros. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula sobre adição e subtração
de frações. Espero que tenha sido bastante esclarecedora para vocês e até o nosso próximo encontro.